Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Pedimos aos nossos irmãos que, por favor, desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Para o nosso preparo, nosso irmão Alexandre colocará no CD o vídeo com o tema O Primeiro Passo do Grupo Médico. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo. Possamos fechar os nossos olhos, dizendo assim: querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome para mais uma noite de estudos, de trabalhos dentro desta casa. Que possamos estar em sintonia, para que possamos receber, Senhor, o amparo dos amigos espirituais, e que tu possas, querido Pai, ouvir ao nosso irmão para o estudo da noite. Que assim seja, graças a Ti, Senhor, graças a Deus. Então, o estudo da noite com o nosso irmão Carlos Antônio Cabral, que é do Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade de Itaguaí. Tá? Estamos encerrando o segundo mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafios de Urgência. O tema de hoje é Perdão, uma porta para a autolibertação. Que possamos vibrar com o nosso irmão Cabral. Boa noite a todos, muita paz
E já vamos exercitando, né, o tema da noite. Perdoe-me, tá? Eu nunca imaginei que eu levaria 1 hora e 15 minutos para chegar de Itaguaí até o CELC. Eu saí de casa, o Alexandre ainda me alertou: Cabral, cuidado que a Padre Decarminada às vezes está meio complicada. Eu saí de casa às 7 horas. Eu costumo levar, eu trago a minha esposa aqui ao lado da CRE, eu levo 15 minutos, mas faz parte. Como brincar, Padre Decarminada nossa de cada dia, né? Que Jesus possa nos envolver, possa nos abençoar. É uma alegria muito grande retornar ao CELC, né, depois de bastante tempo. Falando hoje sobre perdão, um ato de libertação. Tema bastante interessante, né? E que, ao mesmo tempo que é interessante, ao mesmo tempo que a gente ouve o tempo todo a necessidade, a importância do perdão, será que a gente já consegue perdoar? Será que a gente já internalizou essa questão do perdão? Será que para a gente é uma coisa simples? Olha que nós somos espíritas. Ué, Cabral, mas espírita é diferente? O que a doutrina nos ensina? Será que para nós espíritas é diferente o perdão em relação aos demais irmãos? Aquele que muito tem, muito será dado; aquele que nada tem, até o pouco lhe será tirado. A doutrina espírita é esclarecedora, a doutrina espírita é orientativa, né? Ela nos mostra o tempo todo a importância do perdão. Ela nos mostra o tempo todo a importância de não fazermos ao próximo aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E o perdão não deixa de ser isso: é você não fazer ao próximo aquilo que você não quer que seja feito a você. Se alguém fez alguma coisa a você, aquela alguma coisa te chateou, te magoou, te prejudicou, se você não perdoar, se você revidar, você está fazendo ao próximo aquilo que você não gostaria que te fosse feito. Não é verdade? Você está pagando o mal com o mal. E a gente deve pagar o mal com o bem. É fácil? Mas quem disse que seria fácil? Jesus, quando ele passou sobre o solo terra, ele deu demonstrações para nós de que seguir os seus passos não seria fácil. Mas ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de meus passos. E o que é seguir Jesus? É tentar fazer exatamente aquilo que ele faz, que ele fez quando passou aqui sobre o solo terra. E o perdão foi uma das lições que ele nos deixou. Quando no momento derradeiro da sua crucificação, né, ele já no ápice do seu sofrimento, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Será que para nós hoje é fácil dizer: Pai, perdoa, meu irmão não sabe o que faz. Pai, perdoa, meu irmão é um equivocado, é um doente, é um problemático. Será que para a gente ainda é fácil? Ou já é fácil? Deveria ser, né? Com esse tempo todo que já temos de doutrina, alguns companheiros aqui que eu conheço, né, calejados de doutrina espírita, para a gente deveria ser um pouquinho mais fácil. Mas não podemos nos esquecer que, apesar de estarmos na presente encarnação como espíritas, somos espíritos imortais e somos espíritos em via de evolução. Não somos espíritos perfeitos. Estamos, nesse momento, passando por essa encarnação, por essa passagem sobre o solo terra, para, né, que possamos
resgatar os nossos débitos do passado e evoluir. E como eu sempre digo, né, eu gosto sempre de lembrar sobre isso, o planeta Terra, ele é o segundo, né, na escala de mundos evolutivos. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações. Tem como conceber espíritos totalmente evoluídos no mundo de provas e expiações? A não ser Jesus, que aqui passou, né, como um missionário, nenhum espírito sobre o solo terra é um espírito totalmente evoluído. Então, nós estamos ainda aprendendo a perdoar, nós estamos ainda aprendendo a amar, nós estamos ainda aprendendo a respeitar o nosso próximo, estamos ainda aprendendo a tratar o nosso próximo como gostaríamos de ser tratados, mas o que a gente não pode é ficar parado. Cada um de nós tem o seu tempo para tudo na vida, cada um de nós tem o seu ritmo, cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem o seu jeito. Cada um de nós temos que respeitar no próximo o tempo, o jeito, a maneira de ser de cada um, e temos que respeitar também em nós. Não podemos nos agredir, não podemos acreditar que a gente tem que evoluir de uma hora para outra. Se a gente planta uma semente no solo, você planta hoje uma semente, amanhã você colhe frutos? Demora o tempo que a semente precisa para eclodir, para germinar, para frutificar, para florir, para frutificar, não é verdade? Assim somos nós. Nós temos um tempo. O que a gente não pode, se eu tenho esse tempo, eu vou fazer as coisas devagarinho, vou esquentar a cabeça. Não, a gente não pode perder tempo. A gente tem que aproveitar da melhor maneira possível o tempo que nos foi dado, porque é um cronômetro que não para. Não é como a gente está fazendo alguma atividade, está dando aquela corridinha, para o cronômetro, dá mais uma corridinha, para o cronômetro. O tempo não para. Perdão, mais uma vez. O tempo não para. Tá? Então, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível cada segundo de nossa vida, praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Se há um grande desafio para o ser humano neste mundo, indubitavelmente é o perdão. Perdoar é também perdoar-se. E também perdoar-se, é tarefa fundamental para gozar de um pouco de equilíbrio neste mundo de provas e expiações. Um pouco de equilíbrio. Por que ele diz aqui que é imprescindível para a gente gozar um pouco de equilíbrio? Alguém consegue ser feliz? Alguém consegue ficar tranquilo? Alguém consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, tendo uma pendenga a resolver com alguém? Seja um parente, seja um amigo, seja um problema de trabalho, um companheiro de trabalho. A gente consegue de verdade ficar bem quando a gente está com algum problema com alguém? Eu acho que ninguém em sã consciência consegue. Por mais que as pessoas se esforcem para dizer, estou nem aí, não ligo, né? Quero mais é que ele se dane, né? De verdade, a gente não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, tendo um problema a ser resolvido. E quando a gente consegue resolver aquele problema, quando a gente quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Quando a gente aceita que apesar do companheiro ter sido, né, o culpado por aquele problema, ou a gente julgue que aquele companheiro é o culpado por aquele problema, né, a gente vai lá, né, e lembra do que Jesus nos disse: perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E eu costumo sempre brincar sobre isso, né? Se a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, a responsabilidade maior é de quem? É a nossa, né? A gente tem que lembrar sempre, né, que a responsabilidade de perdoar
primeiro é minha. A responsabilidade de fazer a coisa certa, primeiro é minha. Se o outro vai fazer ou não, é opção dele. É como a gente brinca, né? Ah, eu vou fazer porque todo mundo faz. Como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Eu vou, mãe, deixa eu ir, todo mundo vai. Eu não sou mãe de todo mundo. Eu sou sua mãe. Não é isso que a gente ouvia? Então a gente não deve achar, né, que porque o companheiro lá não perdoou, porque o companheiro me ofendeu, que ele que tem que pedir desculpas. Se eu ficar esperando que ele venha até mim, será que isso vai acontecer? E se isso não acontecer, quando nós chegarmos na espiritualidade, que tivermos que acertar nossos ponteiros, para quem vai ser a maior responsabilidade? Para o companheiro que não tinha o conhecimento ou para mim que tinha? Então não percamos tempos, né? A gente às vezes, são coisas tão simples, são coisas tão banais, que a gente fica chateado com o companheiro, né? E a gente deixa aquilo, vai, né, remoendo, né? E uma coisa que é desse tamanhozinho, daqui a pouco a gente faz ficar assim. Não é que ela se transforme, não é que ela fique, é que a gente faz ela ficar. Porque é aquela velha história, né? Se cai uma sujeira aqui na mesa, eu venho lá, vou lá, pego um pano, pego uma vasilha, recolho aquela sujeira, a mesa vai ficar limpa. Se cai uma sujeira, eu deixo para lá. Daqui a pouco cai outra, eu deixo para lá. Cai outra, eu deixo para lá. O que vai acontecer? A mesa vai ficar imunda. E quando eu tiver que limpar, o que vai acontecer? Vai me dar muito mais trabalho. Não é verdade? Assim é em relação às coisas que a gente precisa resolver com o nosso próximo. Tem uma frase que eu ouço desde que eu adentrei a doutrina espírita: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, porque depois os quadros podem estar modificados. Porque, primeiro que eu espírita posso até ter inimigos, alguém pode ser meu inimigo, mas eu posso ser inimigo de alguém? Não devo. Eu não deveria ser inimigo de ninguém, né? Ou melhor, não deveria ter inimigos. Se a pessoa me tem como inimigo, eu tenho que repensar o que aconteceu, e se eu tiver com a minha consciência tranquila, bom, é opção dela, mas eu não deveria ter inimigos, não deveria considerar ninguém um inimigo meu, porque a pessoa mais problemática que possa cruzar o meu caminho, na verdade é um instrumento que Deus está usando para nos testar, para testar a nossa paciência, para testar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa caridade, o nosso amor ao próximo. Então, por mais difícil que um companheiro às vezes nos pareça, na verdade ele é uma bênção na vida da gente. A gente é que tem que saber aproveitar, não é verdade? Engana-se quem pensa ser o perdão um favor ao outro. Nada disso. Perdão é apenas uma atitude inteligente que visa perseverar a sanidade mental, preservar a sanidade mental, pois ninguém consegue levar uma vida razoavelmente leve carregando lixos no coração. Já falamos sobre isso, né? Basta um simples olhar no mundo em volta que se verificará grandes dissabores, tristezas e dificuldades de relação, porque o exercício do perdão não foi praticado. Coisinhas que a gente, como eu falei, né, que se tornaram um problemão, poderiam ter sido, né, resolvidos se eu tivesse usado a prática do perdão. Aí ele cita aqui: no trabalho, um colega deixa de falar com o outro porque não perdoou seu mau humor em um dia de verão, um dia quente. Quem não reclama de um dia quente? Quase todos, né? Aí de repente a pessoa chega com um pouco mais de mau humor, um pouco mais estressado, aí de repente é um pouco mais rude comigo, eu não perdoo aquele irmão. Na família, irmãos deixam de conversar
Porque um deles comeu a sobremesa do outro. Alguém aqui já comeu a sobremesa do irmão? Alguém aqui já comeu um pedaço de carne maior? Alguém aqui já escolheu o copo de refrigerante ou de suco mais cheio? E isso gera contenda? Isso gera desentendimento? Gera. Coisinhas bobas que eu estou citando aqui, mas que podem sim gerar desentendimento. E que às vezes se arrasta por um tempo longo. Mas, gente, se aborrecer por causa de um copo de refrigerante ou de suco, acontece. Se aborrecer por causa de um pedaço de bolo, acontece. Então, cabe a nós, se acontecer conosco, interferir, mudar o rumo da prosa, fazer diferente, né? Não permitir que vire uma bola de neve, não permitir que a coisa tome um vulto maior do que ela deveria tomar. Mas volto a perguntar, é fácil? Não, não é fácil. Perdão e auto-perdão é prática, é vontade, é querer, é determinar. Se não for assim, a gente não consegue. Mas a gente consegue alguma coisa na vida sem prática, sem determinação, sem coragem, sem força de vontade? Não. A gente não consegue nada na vida se não for assim. E com perdão não é diferente. A gente precisa lutar. Tem uma música, não é do Gá, não. Eu queria ser, do Alan Filho, né? Que ele diz, né? Eu queria ser um leme, mas agia como âncora. O que o leme faz? Direciona. O que a âncora faz? Prende, né? Eu queria ser um leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Eu atravanco, às vezes, o meu progresso e o progresso do meu irmão com o meu modo de agir, por não querer colocar em prática os ensinamentos que eu já tenho da doutrina de Jesus, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o perdão das ofensas, o não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria de que me fosse feito, né? São coisinhas ditas simples, né? Que se a gente habituar a praticar, vai ficar tranquilo, vai virar realmente um hábito, né? Eu até foi citado aqui para questão própria, né? Mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com remédio. Eu sou hipertenso, né? Em função da obesidade e preciso tomar remédio com frequência, né? Mas infelizmente, apesar de já estar fazendo isso há quase um ano, eu ainda não consegui entrar no ritmo, né? Tem remédios que eu tenho um remédio que eu esqueço todo santo dia, né? É muito difícil, né? Os outros não, os outros já entrou na minha rotina, mas um abençoado lá ainda não conseguiu, né? Eu não sei o que ele tem contra mim, né? Mas assim, é questão de hábito. Vamos começar a caminhar. Aí você vai começar a caminhar, vai caminhar 5 quilômetros? Não. A gente caminha 100 metros, amanhã a gente caminha 200, depois de amanhã 300, e quando vê, a gente está caminhando os 5 quilômetros almejados. Tudo na vida tem que ser lentamente, mas tem que ser. Certa feita, um médico falou, né, para uma conhecida, que ela precisava caminhar. Aí ela, mas eu não tenho força, meu joelho dói, não sei o quê, e etc., botando uma série de empecilhos. E o médico falou para ela, siga o exemplo da tartaruga. Como é que a tartaruga anda? Ela, bem devagar. Falou, pois é, mas ela anda. Então vá devagar, mas vá. Não fique parada. E assim é com a vida da gente. Vamos devagar, vamos no ritmo lento, mas vamos, tá? No grupo espírita, um indivíduo é convidado a retirar-se porque o grupo não perdoa suas constantes análises, suas críticas, suas ponderações, né? E isso gera um desconforto. E o grupo, e olha que ele não está falando de uma pessoa, está falando do grupo, não perdoa esse companheiro.
Então, mas que isso, Cabral? Isso não acontece na casa espírita? Quem dera não acontecesse. Infelizmente acontece, né? E é muito comum. Por quê? Porque, como eu já falei, somos seres humanos, somos espíritos encarnados no mundo de provas e expiações e ainda estamos fadados ao erro, né? Ainda está longe de nós agir exatamente como a espiritualidade espera de nós. Alexandre, eu não estou vendo o relógio aqui. Aqui, sim, perdão. Não estamos agindo exatamente como a espiritualidade espera que nós hajamos. Precisamos encontrar o nosso ritmo. Vamos lá. Uma outra situação bem interessante. As relações azedam, as relações, né, entre pessoas, porque pessoas perdoam demais. As relações azedam porque pessoas perdoam demais. Como assim, Cabral? Vivem a perdoar os deslizes do outro. Vivem a exigir que o outro se desculpe por querelas. Não compreendem que o outro, seja o cônjuge, o amigo, o colega de trabalho, é um espírito em evolução. E vez ou outra falhará, sucumbirá, errará conosco, chegará atrasado no compromisso, falará um pouco mais rude, não nos dará a atenção que julgamos merecer. Imagine passar a vida toda perdoando alguém. É muito complicado. A relação fica estressante, pesada, densa, produz gente infeliz, amarga. E aí, né, para a gente entender, né, a questão de perdoar. Se eu não me sentir magoado, se eu não me sentir ofendido, se eu não me sentir milindrado, eu não vou precisar perdoar. Então são coisas tão pequenininhas que às vezes acontecem que a gente fica esperando, né, um pedido de desculpas, e se aquele pedido de desculpas não vem, a gente não perdoa. Ou a gente acha que precisa perdoar aquilo. Eu tenho que agir, eu tenho que viver de forma que essas pequeninas coisas não me incomodem, não me afetem, não me abalem. E se isso acontecer, eu não vou precisar ficar pedindo perdão toda hora. Senão, né, a minha mãe falava, né, já ficou sem vergonha. Porque se a gente erra toda hora, desculpa. O que isso vai resolver? Né? Já é um ato automático. Eu continuo errando e continuo pedindo desculpas. O certo é não errar. É nos corrigirmos para que a gente pare de cometer erros e assim a gente não vai precisar ficar pedindo desculpas a cada 5 minutos. E com perdão é a mesma coisa. A gente tem que parar de se melindrar com pequenas coisas. A gente tem que parar de se ofender com pequenas coisas. A gente tem que parar, né, nossa, isso comigo, poxa, agiu assim comigo. Poxa vida, eu era tão bom com fulano, eu fazia tudo o que ele queria e ele me deu essa decepção. A gente se decepciona porque a gente não entende que ele é um ser em evolução como nós. Que ele cometeu a falha, mas nós também poderíamos ter cometido. Nós poderemos também vir a cometer uma falha. Então, que a gente pare de ficar, né, com essas coisinhas bobas, né, de ficar se milindrando, de ficar se aborrecendo, de ficar se chateando, né, com coisas mínimas. E deixemos o perdão para quando houver uma necessidade real, quando nos for feito algo que realmente mereça o nosso perdão, quando alguém nos magoar de verdade, quando alguém nos prejudicar de verdade, algo que realmente possa, né, nos prejudicar mesmo, e ainda assim a gente vai praticar o perdão, lembrando que o nosso irmão tem o direito, sim, de fazer isso. Eu é que não tenho o direito de me sentir ofendido. Eu é que não tenho o direito de alimentar. Eu posso até ficar ofendido, posso até ficar magoado no primeiro momento, porque eu sou humano, mas eu não posso alimentar. Eu tenho que permitir que a razão fale mais alto que a emoção, o que é difícil.
mas eu não posso alimentar essas coisas em mim. Por mais que o irmão me faça alguma coisa que me prejudique muito, né, eu tenho que entender que, como eu já disse aqui, pode ser uma oportunidade, pode ser um resgate, pode ser uma aprovação, né? E eu tenho que aceitar, eu tenho que entender. E como espírita, quem tem que agir diferente sou eu. Ah, mas então eu tenho que sair perdoando tudo e todos? Se possível, sim. Jesus, se estivesse entre nós, eu sempre brinco que eu gosto muito de usar essa frase, né? Diante de uma situação, eu acho que nós que professamos a doutrina de Jesus, a gente deveria sempre se fazer a seguinte pergunta: diante de qualquer situação de nossas vidas, principalmente as mais difíceis, em meu lugar, como agiria Jesus? E pensando como ele agiria, pautar o nosso agir. É fácil? Não. Nada que Jesus nos ensinou é fácil de fazer. Mas é bom? Com certeza. Se a gente conseguir seguir os passos de Jesus, se a gente conseguir agir como verdadeiramente cristãos, a nossa vida vai ser muito melhor. O perdão deve ser deixado para os grandes erros, as enormes pisadas na bola. Aos erros menores, aos equívocos do dia a dia, deixemos a eles a compreensão, pois ela basta para fazer com que entendamos o nível evolutivo em que nosso par se encontra, a pessoa que nos provocou aquilo, né? Se sem ódio Aí aqui uma colocação bem interessante que estudando eu peguei, né? É uma história de uma mãe que teve o filho assassinado, né? E foi perguntado a ela se ela havia perdoado ao assassino, né? E a resposta dela foi extraordinária. Ela responde o seguinte: se sem ódio no coração já está difícil suportar a ausência do meu filho, com ódio seria impossível. Não tive alternativa. O perdão, neste caso, foi uma necessidade para poder levar a vida adiante. Ou seja, ela se livrou de um peso, que ela ia ficar presa àquela situação e ela não ia conseguir viver. Ela ia estar buscando sempre alternativas para levar aquele companheiro a pagar, né, o erro que ele cometeu. E quando, na verdade, a gente precisa primeiro acreditar na justiça humana, deixar que ela seja cumprida. E, acima de tudo, a justiça divina, que é inexorável, que essa não falha. Ela tarda? Não. A justiça do homem tarda e não falha, às vezes falha, né, porque somos homens. Mas a justiça de Deus não tarda e não falha. Ela vem no momento exato que precisa vir. Às vezes nós é que não temos entendimento, né, para perceber que veio no momento certo. Então, vocês pensem bem, uma mãe que teve um filho assassinado brutalmente, perdoa para que ela possa viver em paz, para que ela possa, né, suportar a dor da perda do filho. Imagine nós, às vezes por um pisão, às vezes por um esbarrão no nosso carro, uma fechada que nos dão no trânsito, a gente esbraveja, né? Naquele momento ali a gente já não está exercendo perdão. Se a gente, né, sofre no trânsito uma fechada, uma situação, vá com Deus, meu irmão, vá na paz, que Jesus te acompanhe. Mas é isso que a gente faz no dia a dia? Infelizmente a maioria não. Alguns pode ser até que já tenham essa capacidade dessa prática, mas a maioria faz o quê? Buzina, xinga, reclama, esbraveja, né? Está ali, naquele momento a gente está perdendo uma oportunidade do perdão. Uma coisa simples.
que a gente não faz. Tá? Tem uma história, né, que... Não, perdão, vou pular aqui que não vai dar tempo não. Ninguém conseguirá perdoar se não vencer a si mesmo, se não lutar bravamente contra o homem velho. Porque, como eu disse aqui, né, é uma questão de vaidade, é uma questão de orgulho, né, é uma questão de amor próprio, né, exagerado, né, a questão do não perdoar. Eu tenho que aprender, né, a trabalhar, a vencer em mim, né, essas imperfeições, né, para que eu possa viver em plenitude, para que eu possa, né, viver melhor, para que eu possa ser mais leve, para que eu possa ser mais alegre, né, para que eu possa ser mais amigo, né, para que eu tenha mais vontade de viver. Eu preciso vencer, né, eu preciso tirar de dentro de mim essas ervas daninhas que ainda povoam o meu coração. Eu preciso, né, ter um solo fértil, eu preciso ter um coração puro. Ah, Cabral, mas nessa encarnação eu não vou conseguir. Beleza. Mas que eu faça tudo e mais um pouco para conseguir. Se eu não conseguir, se ficar para a próxima, que eu tenha consciência que eu fiz o meu melhor. É igual quando você está jogando uma partida de futebol, um esporte qualquer que seja, né? A gente vai lá e se esforça, corre atrás, se empenha. Ah, o meu time perdeu, mas perdeu lutando, perdeu jogando bem, correndo, se esforçando, né? Que seja assim com a gente. A gente pode até deixar um pedacinho para a próxima, mas que a gente tenha a nossa própria consciência de que a gente fez a parte que nos cabia, que a gente fez todo o esforço e mais algum que a gente podia para amar, para perdoar, para respeitar, para praticar a caridade, como nos ensina a doutrina de Jesus, né? Se a gente conseguir isso, a gente vai, né, ter alcançado o nosso objetivo, né, nessa presente encarnação. Uma outra coisa que é importante é o auto-perdão, tá? A gente precisa também, além de perdoar o próximo, a gente precisa se perdoar. Não é, Cabral, mas como assim? Sim, às vezes a gente se culpa de certas coisas, né? Ah, eu fiz isso, eu faltei, eu deveria ter sido mais presente, eu deveria ter falado mais, eu deveria ter procurado mais. Sim, deveria, mas não fiz. Que eu me perdoe, que eu entenda, como eu falei aqui, que eu também sou um espírito em evolução, que eu entenda que eu também tenho o direito de errar, que eu também posso cometer erros, né? Mas que eu procure da melhor maneira possível, né, corrigir esse erro, né? E que eu procure da melhor maneira possível reparar com o meu irmão a falta que eu cometi contra ele, seja não dando a atenção que ele queria, tendo sido rude com ele em algum momento, né? Eu preciso me perdoar para que eu aprenda a perdoar o próximo. Jesus, né, nos deixou um ensinamento, né, que é um dos seus mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz que a gente deve amar o próximo mais do que a nós? Não. Ele diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Significa dizer que nós temos que nos amar. Significa dizer que nós temos que nos perdoar. Significa dizer que nós temos que nos respeitar. Significa dizer que nós temos que nos valorizar. Não nos penitenciar por um erro cometido. Não é também largar de mão, cometi, eu sou assim mesmo, é meu jeito de ser, não adianta, eu não vou mudar. Não, eu vou mudar sim. Se eu quiser, eu posso mudar, né? Não existe ninguém que vai ser eternamente rude, vai ser eternamente grosseiro, ignorante, enfim, né? Eu posso mudar sim, agora eu preciso querer, eu preciso me esforçar, né?
Uma outra coisa. Quando será que atingiremos este estágio de, não obstante o mal que nos fizerem, pairarmos acima dele e entendermos que maior prejuízo a nós mesmos será o de acumular lixos em nosso coração? Quando a gente quiser, quando a gente se propuser a entender isso, né? Que quanto mais eu me esquivo de perdoar, mais lixo eu estou acumulando dentro de mim, mais ressentimento, mais mágoa, né? E o que isso traz de bom? Nada. Então, né, eu vou conseguir chegar a esse estágio quando eu tomar a consciência que eu preciso chegar nele. Quando eu chegar a tomar a consciência que ele será o melhor para mim, né? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Não. Mas, como eu já disse, pode ser hoje, não ser hoje, pode não ser amanhã, mas tem que ser, tá? A gente não pode, né, ficar protelando, como costumam dizer, empurrando com a barriga e deixando as coisas acontecerem, tá? Alexandre, você chegou a usar a música antes? Não? Tá. Sempre dizemos que o perdão liberta, mas principalmente a quem perdoa, pois vivermos com mágoa pelo mínimo tempo que seja, causa um grande mal ao organismo físico. A mágoa de alguém se assemelha a tomarmos um veneno e querer que o outro morra. Guardar a mágoa de alguém é isso, né? É a gente se auto-envenenar, né? Porque é o nosso coração que está magoado, não é o do próximo, né? Às vezes o companheiro que comete um erro contra a gente, ele não está nem aí, ele está, nem lembra mais que ele cometeu. Não tem esse ditado, a quem faz esquece. Às vezes ele esqueceu mesmo, e para ele isso já é coisa superada, e a gente fica remoendo aquilo dentro de nós. O veneno está em nós. Quem é que vai sofrer? O companheiro que não está nem aí, ou nós que estamos, né, resmungando, remoendo isso dentro de nós? Quando perdoamos, nos sentimos mais leves. É como se libertar de algo que nos estava entravando a capacidade de seguir em frente. A mágoa corrói. É sentimento que de momento em momento nos vem à mente e ocupa o nosso raciocínio, nos reportando a uma energia pesada, passada, fazendo a gente reviver novamente fato perturbante. Não é verdade? A gente fica revivendo aquela situação, uma coisa que aconteceu lá em 1900 e antigamente, e a gente fica trazendo aquilo à tona. O que isso vai trazer de bom para a gente? As pessoas às vezes já esquecem o passado. Não, a gente não tem que esquecer o passado. A gente tem que aproveitar as coisas boas do passado. Agora, tem coisas que não precisam ser trazidas para o presente. Tem coisas do passado que podem ficar lá no passado. E a mágoa é uma. O ressentimento é uma dessas coisas que a gente tem que deixar lá atrás. É uma bagagem que não nos cabe mais carregar. Se a gente ficar colocando na mochila essa bagagem, a gente só vai estar acumulando peso. Então, vamos deixar a mágoa, os ressentimentos, né, a dor causada, que nos foi causada por outrem, lá atrás. E vamos seguir em frente. Tá? Então eu vou pedir, Alexandre, para a gente não extrapolar o tempo, eu vou te pedir para colocar música, tá? A gente pede desculpas aí pela correria, de repente estava para ser um pouco mais explorado, mas pelo contratempo que nós tivemos aí, espero ter alcançado o objetivo. E agora a gente vai escutar uma música do Sérgio Lopes, é um cantor evangélico, né? Mas que tem uma música assim com uma mensagem muito linda, né? Eu passei para o Alexandre, pedi para ele dar uma olhada, ele analisou e realmente a mensagem é muito bonita, né? Que fala exatamente sobre o perdão, tá? Então que a gente tire a mágoa do nosso coração, que a gente tire todo o lixo acumulado ainda dentro de nós, para que o nosso coração fique vazio de coisas negativas, para que o nosso coração se preencha apenas de coisas boas que vão nos ajudar nessa e na nossa próxima encarnação. Muita paz a todos.
e estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Lembramos aos nossos irmãos que, por enquanto, porque motivo de segurança, não teremos o passe individual como de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos que os irmãos permaneçam sentados em seus lugares. Agora vamos levar nossos pensamentos a Deus, dizendo assim: querido Pai de amor e de bondade, nesse momento pedimos a Ti que Tu possas, através dos amigos mensageiros do bem, através do passe, levar até esses irmãos o medicamento necessário a cada um, o amparo necessário a cada um, que os fluidos bem-fazejos possam, Senhor, penetrar em cada órgão das mentes dos nossos irmãos, trazendo alívio, trazendo equilíbrio, trazendo paz. Que os nossos irmãos possam sair deste ambiente mais fortes, amparados por Ti, e retornarem aos seus lares levando consigo tudo aquilo que aqui receber. Assim seja, graças a Ti, Senhor. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente
a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.